gente! Esse é mais um vídeo que eu tô fazendo pro canal e diferente dos que eu tenho feito aqui, tá? Esse eu tô fazendo exclusivamente porque uma inscrita de um canal que eu sigo aqui no YouTube pediu pra me contar como que foi a história do meu casamento, a restauração do meu casamento. Eu sei que esse canal eu montei pra falar sobre empreendedorismo, sobre a minha loja, dar dicas pra vocês e a gente, né, poder umas compartilhar a experiência com as outras, mas eu acho assim que contar essa história tem tudo a ver com esse canal, porque se não fosse a graça de Deus eu não estaria aqui hoje para estar falando com vocês sobre empreendedorismo, para estar compartilhando com vocês sobre a minha loja. E para me começar a falar sobre esse assunto, eu vou ter que voltar bastante anos atrás, uns 13 anos atrás, que foi quando eu conheci o meu marido. Na verdade foi até mais do que isso. Quando eu conheci meu marido, eu tinha 12 anos de idade. E você pode pensar, gente, 12 anos eu tava brincando de boneco, tava nas fraldas, o que esse menino tava fazendo? Mas com 12 anos eu trabalhava para ajudar em casa, tá? Ninguém olhava para mim e falava que tinha 12 anos, não que isso justifique alguém começar um relacionamento tão nova desse jeito. Não foi nem um relacionamento, foi aquele namorico de escola mesmo, né? Só que aí foi passando o tempo, com 14 anos eu engravidei, gente. Pensa, grávida aos 14, dentro da casa dos meus pais. As nossas condições eram assim, não eram das melhores, né? Era muita dificuldade que a gente passava. Eu tive que parar de trabalhar, eu que trabalhava desde os 11, tive que parar de trabalhar por conta da gravidez. E então, assim, complicou muita coisa. E aí, quando eu tive a minha filha, a Thalia, que é a minha filha mais velha, ela vai fazer 13 anos hoje. Quando eu tive a minha filha, eu vim pra casa do meu marido, né? Meu marido, ele começou a construir por cima da casa do meu sogro e da minha sogra. Graças a Deus, a gente tinha essa laje pra gente construir. Eu vejo muitas pessoas que não têm nem isso pra começar e dependem de um aluguel. Acho que se naquela época a gente dependesse de um aluguel, seria, assim, frustrante a nossa convivência, né? Nós teríamos tido um final mais triste do que teve, que eu vou contar aqui pra vocês, né? Mas que depois se resolveu. Mas enfim. E a gente veio morar aqui em casa e desde o início eu sabia que meu marido, ele mexia com droga, gente, mas eu não imaginava a proporção que isso ia tomar. Eu sempre falo que, assim, é os pequenos detalhes que a gente tem que se atentar, né? E só quem tem alguém, um usuário em casa, sabe tanto que é destruidor, não só pra ele, mas pra gente também, porque a gente compartilha desse sentimento dentro de casa. E por uns 2 anos, até minha filha fazer uns 2 anos, ele foi, assim, um cara bem bacana, cuidando da casa, da gente, né, à medida do possível também. Mas depois desse tempo, gente, tudo desandou. Ele começou a se envolver com crack, então tudo que vinha pra dentro de casa, ele tirava. Eu não podia ter nada dentro de casa e tudo. Voltei a trabalhar e mesmo assim tudo que eu colocava dentro de casa virava crack no meio da rua, né? E com isso nosso relacionamento foi ficando um relacionamento muito destrutivo. Eu amava ele, eu queria seguir uma vida com ele, até que chegou um ponto que não deu mais. As brigas nossas eram constantes e eram brigas fisicamente mesmo, gente. Então, assim, se eu não me separasse dele naquela época, ia se tornar uma tragédia, sabe? Porque todo dia era uma briga, minha filha presenciava, minha filha já estava com 4 anos na época, e eu resolvi separar, sabe? Depois de muito tentar também, sabe? Depois de muito pedir a Deus, depois de muito falar com o Senhor, nós nos separamos, né? Nós ficamos, gente, 3 anos separados, 3 ou 4 anos, se eu não me engano, separados. E nesse tempo ele foi pro canto dele e eu fui pro meu, fui viver minha vida, fui trabalhar, fui criar minha filha. E ele, infelizmente, se perdeu ainda mais nas drogas, né? Porque quando tinha eu aqui dentro de casa, a gente ainda avisa, a gente ainda briga, a gente tenta fazer a medida do nosso possível, né, pra ver a pessoa bem. E ele já não tinha mais isso, né? Ele tava morando sozinho, ele podia fazer tudo o que ele queria, ele já não tinha mais tantas responsabilidades, né? E aí ele foi pro canto dele, como eu disse, e eu vim viver minha vida, fui viver minha vida, fui morar pra casa dos meus pais. E assim, gente, eu não entendia o trabalhar de Deus. Eu queria muito construir uma família, mesmo sendo muito nova daquele jeito. Eu já tinha um entendimento que eu tive uma filha, eu já tinha responsabilidade de criar uma família e eu não entendia porque não tinha dado certo. Mas o tempo passou, ele se relacionou com outra pessoa e eu também. Fiquei 3 anos, aproximadamente 2 anos com essa pessoa, uma pessoa muito boa, muito trabalhadora. Ele teve outro relacionamento, eu não cheguei a casar, mas ele chegou a casar, né, a juntar, né, como ele era comigo, ele juntou com essa outra pessoa. E aí, gente, como o circo dele foi fechando, né, as pessoas que usam droga, elas usam droga até um certo ponto, depois elas passam, infelizmente, a furtar para poder, né, continuar com o seu vício, né, para poder manter o vício.
ele começou a fazer isso, até quando ele foi preso. Eu lembro que quando chegou a notícia pra mim que ele tinha sido preso, não foi surpresa pra mim, eu já esperava que isso acontecesse mais tempo, né, porque por tudo que a gente via que ele estava fazendo, né, que eu já esperava disso acontecer. E eu sempre trabalhei em casa de família. Desde quando a gente separou, eu fui para casa de família e eu fiquei em 3 empregos, mas todos os 3 empregos foi de doméstica. Resumindo, gente, no final desses 3 anos, né, depois que ele já estava preso, acho que já tinha uns 6 meses que ele estava preso, eu fui para um outro trabalho, tá? Eu fiquei desempregada, fui para um outro trabalho. Graças a Deus, Deus nunca deixou de prover nada na minha vida. Se eu saísse de um trabalho hoje, no mês seguinte, eu estava no outro trabalho, porque eu sabia, conhecia minha história, sabia o quanto que eu precisava. Eu fui para um outro trabalho. E nesse trabalho, eu consegui conhecer a maldade humana. E o engraçado foi assim, esse tempo que eu me separei, eu fiquei totalmente no mundo, gente, totalmente no mundo. Eu participava de festas, eu trabalhava em casas noturnas, sabe, eu já não tinha mais o discernimento do discernimento, eu já não tinha tocado o Espírito Santo, porque a gente sente ele tocar na gente. É tão ruim quando a gente não sente isso mais. Hoje nas minhas orações o que eu mais peço para Deus é que ele não se afaste de mim o tocar do Espírito. Não tem quando a gente vai fazer algo e você sabe que tá errado, alguma coisa te diz, não é que alguma coisa, não é o seu instinto, é o Espírito Santo te tocando. E eu não quero que isso se afaste de mim. Só que naquela época eu nem sentia isso mais. E aí eu fui para essa casa trabalhar e eu senti verdadeiramente a maldade humana, entendeu? Porque não é porque a gente é negra, que trabalha de doméstica, que a gente tem que aceitar certas situações. Embora eu tenha aceitado tais situações, porque eu tinha uma filha para criar, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? Foram vários fatores que me levaram, né, a ficar tanto tempo nesse emprego. E aí eu lembro que um dia eu cheguei na casa do meu pai e da minha mãe, estava chegando serviço, eu não consegui me controlar. Na hora que eu cheguei perto dele, eu já cheguei em lágrimas, em prantos, porque acho que tudo que eu guardava pra mim se transformou em lágrimas ali na frente deles. E aí eu falava com eles, eu falei, por que a minha vida é tão difícil? Por que é tão sofrido? A gente vê tantas pessoas que fazem maldade aí, crescendo na vida e a gente trabalhando, lutando, não consegue sobrar nem para comprar uma mistura para comer dentro de casa, nem para comprar uma carne. E aí o meu pai virou para mim e falou assim, essa é a realidade, essa é a vida, minha filha, você vai ter que se acostumar com ela. E aquilo doeu muito. Eu lembro que eu saí assim de casa, eu andava chorando pelas ruas naquele dia, mas no outro dia eu me recompus, orei bastante ao Senhor, falei, meu Deus, eu sei que o Senhor ainda está comigo, então me mostre que o Senhor ainda está comigo. E aí no outro dia no trabalho, gente, foi a pior experiência da minha vida. E eu cheguei em casa assim, eu pedi pro Senhor me mostrar, Deus, que você ainda estava comigo. Esse foi o seu jeito de mostrar. Eu cheguei totalmente revoltada contra Deus, sabe, blasfemando bastante. Não me orgulho do que eu fiz. Eu só sei que eu não entendi. Eu falei, meu pai, eu te pedi uma ajuda. Por que você não me ajudou? Por que ao invés de você me ajudar, aconteceu o que aconteceu? Então, eu fiquei bem revoltada com aquela situação e tive que continuar trabalhando da mesma forma, gente. Eu tinha que manter minha filha, eu tinha que trazer comida para dentro de casa. Só quem trabalha, né, para sustentar a casa, para manter a casa, sabe que você não pode sair do serviço de qualquer jeito ou de qualquer forma. E aí eu olho muito, gente, pro lado aqui, porque eu tô vigiando meu rapazinho. E aí eu fui trabalhar nessa casa de família, continuei trabalhando, né, nessa casa de família. E aí teve um dia que eu sozinha em casa, eu tava limpando, e eu senti uma presença muito grande dentro dessa casa. Eu tava sozinha no meu trabalho, e eu parei assim, eu tava passando pano no chão, eu parei, e aí começou a me vir lembranças do meu ex-marido na época. E eu falei, gente, mas eu tô com outra pessoa, por que tá me vindo lembrança dele? Eu não gosto dele, não vou com a cara dele mais, ele nunca veio ver minha filha, por que agora eu tô lembrando de coisas boas? E continuou assim nos próximos 3 ou 4 dias, todos os dias eu lembrando, todos os dias eu lembrando, sem parar. Até que um dia, eu lembro que eu não trabalhava no sábado, isso começou a acontecer numa terça-feira. Quando foi na sexta-feira, eu terminei meu expediente no sábado, eu fiquei em casa, então eu tirava pra faxinar a casa, né? No sábado eu ia arrumar minha casa. Eu tava arrumando aqui em casa, na hora que eu fui levar o lixo, que é aqui no alto da minha rua, o meu ex-marido, ele morava bem no altinho aqui, a gente sempre morou ali, e que eu fui levar o lixo de casa, ele chegou perto de mim e pediu pra voltar. E eu aceitei.
Não sabia se ele ia melhorar. Ele tinha acabado de sair da prisão, gente. Não sabia, porque assim, toda vez que ele ia para uma clínica de reabilitação, toda vez que ele falava que ia mudar, nunca mudava, sabe? Eu sempre esperava uma mudança, ele sempre falava que ia mudar, mas não mudava. E aí, o que aconteceu? Eu acabei voltando, né, quando ele pediu. E eu lembro que eu fui contar pra minha mãe ficou assim, pasma, né? Como assim você voltou? Você tá tão bem, você tá trabalhando, você tá num outro relacionamento, como que você voltou pro seu marido? E a gente resolveu fazer dar certo. Falei, não, então vamos. Só que na minha cabeça, eu pensei assim, é um tempo que eu vou sair da casa da minha mãe, porque até então eu tava na casa da minha mãe. Ai, gente, a claridade aqui tá horrível pra gravar o vídeo, né? Mas é porque é o único lugar claro que tem. Melhorou? Mas eu acho que tá dando pra ver direitinho, né? Lá pra dentro tá muito escuro. Mas enfim, minha mãe ficou bem perplexa por eu ter aceitado. E eu virei pra ele e falei, vamos fazer dar certo. Só que eu já tinha tramado tudo. Eu falei, não, eu preciso sair da casa dos meus pais, porque eu tava vendo uma situação também bem frustrante lá dentro. É muito ruim, depois que você já foi casado, você tem que voltar pra casa dos seus pais. Eu falei, eu vou dar um tempo com ele, até eu conseguir me ajeitar, juntar um dinheirinho, já que eu tô trabalhando. E na hora que eu ver que ele tá indo pra esse caminho de novo, eu, com a minha filha, né? Vou viver minha vida, eu e minha filha. 15 dias depois, eu engravidei. Gente, 15 dias depois eu engravidei. E aí eu fiquei assim, agora pronto, agora como que eu vou fazer, né? Eu fiquei 4 anos separada pra engravidar agora. Minha filha tinha 8 anos na época pra engravidar agora que eu não vou poder separar mesmo. E eu lembro o quanto que eu falei, meu Deus, o que que o senhor tá fazendo da minha vida? O que que o senhor quer de mim? Porque eu engravidei tomando remédio. Se eu tivesse engravidado assim, ela não tava tomando nenhum contraceptivo, mas eu estava tomando. E eu falei, meu Deus, o que que você quer de mim? Me fala o que você quer. E aí eu lembro que no 4º mês de gravidez, meu marido resolveu contar como foi a história dele lá no presídio, né? Porque até então eu não perguntava, eu achava muito invasivo perguntar sobre isso pra ele. Ele virou pra mim e falou assim, olha, teve um culto lá, ele falou que nos primeiros dias, né? Aí ele, olha, nos primeiros dias, a gente, é igual quando o pai da gente coloca a gente de castigo, falando, olha, você senta aí pra você refletir tudo que você tá fazendo, que a gente só pensa vingança na cabeça, dizer que era a mesma coisa. Quem nunca ficou de castigo e falava, isso aí é pra você refletir. Ô, gente, a gente só pensava vingança quando a gente era criança. Nossa, eu vou fugir de casa, eu vou ficar adulto. Quem não? E com ele não era diferente, né? Ele tava lá dizendo que só pensava em sair de lá e se tornar uma pessoa 1000 vezes pior. Olha pra vocês verem. E aí, ele contou pra mim que teve um dia, pouco antes dele sair, teve um culto no presídio. E diz ele que tudo que ele mais pedia era a família dele de volta e era o sangue dele limpo. Diz ele que as orações, os jejuns dele lá dentro do presídio eram: eu quero a minha família de volta, eu quero meu sangue limpo. Ele já tinha perdido a credibilidade de trabalho, tá, gente? Já tinha perdido mesmo. Ele não tinha portas abertas para ele trabalhar. Graças a Deus que ele sempre trabalhou com o pai dele, né? Mas se dependesse dele trabalhar sozinho, não adianta, gente. Aí ele pegou e foi me contar essa história. E diz ele que no culto Deus falava que, depois ele tanto pedir, um rapaz que hoje mora na nossa rua, que ia fazer os cultos lá no presídio, sempre morou aqui perto, sempre teve em todo o processo, desse processo junto com a gente. Ele falava, no término da oração, ele chegava perto dele e falava assim, hoje Deus te entrega o que você estava pedindo. Então, assim, era somente com meu marido e Deus. Meu marido não tinha comentado com ninguém. E ele falou isso, hoje Deus te entrega o que você pediu. Foi exatamente, gente, nesse momento que eu senti a presença, que eu vi exatamente, que eu lembrei de tudo que eu passei dias antes, que eu falei, eu olhei pra ele e eu, com os olhos cheios de lágrimas, né? Eu falei, tá explicado por quê que eu senti aquilo dias antes, porque dias antes, assim, eu não pensava. Quem me conhece, amigos meus da época, sabia que eu jamais aceitaria voltar pra ele de espontânea vontade. Então só podia ser mesmo obra do Espírito Santo, obra de Deus mesmo na minha vida. E nós voltamos. E graças a Deus, meu casamento é uma bênção, né? Nós voltamos, passou pouco tempo, eu mesmo estando morando dentro aqui de casa com ele, eu entrei numa semana de oração, jejum, de propósito, para o Senhor, pedindo o Senhor confirmar mesmo meu casamento, que era algo dele. Eu passei assim, a não admitir nada que não fosse do coração de Deus. Deus me confirmou meu casamento. Eu casei, batizei, ele já era batizado, hoje a gente congrega. Para honra e glória do Senhor Jesus, temos 2 filhos abençoados. E aí ficou aquilo, né? Por que eu precisei sofrer tanto
quando eu tava trabalhando naquela casa. A palavra de Deus fala que tem coisas que a gente não entende agora e que a gente só entende depois. Então, eu acho por isso que é tão importante, mesmo na dificuldade, você glorificar, você agradecer e falar: Pai, eu te entrego tudo porque você sabe de tudo. Depois que a gente voltou, eu fiz faculdade, entrei numa faculdade, eu tranquei porque eu comecei a trabalhar com cosméticos. Ele falou: já que você tá gostando de cosméticos, tranca a faculdade e vai mexer com cosméticos. E aí, o Daniel já tava grandinho, o Daniel é meu filho pequeno, tá? Eu que engravidei 15 dias depois. Ele já tava com 1 aninho, mais ou menos. E eu falei: eu preciso trabalhar, eu preciso te ajudar. Se nós dois nos unirmos, a nossa casa sai mais, porque a gente tem que terminar ela. E aí ele falou assim: você que sabe, você vai voltar a trabalhar onde? E eu me recusei a trabalhar para outra pessoa porque eu lembrei de tudo que eu passei. Foi um trauma gigantesco e assim, trabalhar fora não passava pela minha cabeça. Foi quando Deus entrou com o projeto da minha loja na minha vida. E quando Deus entrou com esse projeto na minha vida, na vida do meu marido, eu chamei a minha irmã de sócia para trabalhar comigo. Tive loja por 2 anos, a gente fechou e agora a gente está voltando. E Deus ordenou que a gente fechasse a loja depois de 2 anos. Eu não entendia também, porque era um projeto de Deus, eu sabia que era um projeto dele. E aí eu entendi tudo quando a minha irmã, que era minha sócia, falou: esse não é o meu sonho, isso não é pra mim. Então eu tô te entregando a loja hoje, entendeu? Nós dividimos tudo quando separou a sociedade. E ela falou assim: eu tô te entregando a loja porque não é um sonho de Deus pra mim. E eu entendi que até a loja era um projeto que o Senhor tinha dado para mim e para o meu esposo, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Hoje nós estamos juntos no projeto de reabertura da loja. Tá tudo fluindo no caminhar de Deus. Eu nunca imaginei chegar com a loja na proporção que eu tô hoje. Então, eu sei que Deus tem estado em cada detalhe da minha vida. E por que eu tô contando esse testemunho aqui, gente? Não foi só porque ela pediu, mas é porque eu sei que tem muita gente que vive a mesma situação que eu. Tem muita gente que... A gente chega numa fase da vida que a gente perde totalmente a esperança. A gente acha que a pessoa nunca vai sair do vício, ainda mais de um vício como o crack, né? Que a pessoa só quer ali cada vez mais e mais consumir. Mas sai, gente. A gente tem que ter... se agarrar em Deus. Pedi muito, até minha separação naquela época, eu creio que foi propósito do Senhor. Eu era muito nova, eu precisei amadurecer, eu precisei encarar a vida de frente, saber como que é a vida. Hoje a gente tem um casamento maravilhoso, hoje tudo é resolvido na conversa, tudo é resolvido assim da melhor forma possível, tá? Surgiu algum problema, a gente tá junto, na dificuldade estamos juntos, na abundância também estamos juntos, sempre juntos. E semana passada, ele falando comigo, ele: olha como Deus trabalha. Até a loja é um projeto nosso, só que a gente incluiu outra pessoa nesse projeto, que não era o sonho de Deus para essa pessoa. E Deus permitiu que a gente fechasse para a gente abrir novamente com o projeto dele, eu e você na frente da loja. Então, assim, não percam a esperança mesmo, sabe? Deus tem me mostrado cada dia mais o quanto ele tem estado presente na minha vida. Eu sei que a gente está passando por tempos difíceis, nós estamos no meio de uma pandemia. Isso não é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus se cumprindo. Tais coisas têm que acontecer. Mas não perca a esperança, sabe? Tenha sempre em mente os mandamentos do Senhor para sua vida. Eu não sou totalmente certa, o meu marido também não. A gente viveu essa experiência maravilhosa e nem por isso a gente deixa de errar, e nem por isso a gente deixa de ser falho. Eu sei que eu sou, eu sei que ele também é, enquanto carne seremos, mas o quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais, gente, a nossa experiência, mais testemunho a gente pode dar da palavra do Senhor. E eu sou grata por hoje estar aqui contando essa história para vocês, tá bom? E se vocês quiserem saber de mais algum detalhe, eu falo demais da conta, vocês já perceberam, eu amo falar. Se faltou alguma coisa, se vocês querem saber de um certo período que talvez passou batido por aqui, eu passei falando super rápido, é só comentar aqui que eu esclareço todas as dúvidas para vocês, tá, gente? O foco desse vídeo é falar, sim, que Deus, ele restaura tudo, que Deus, ele restaura casamento, ele restaura vidas, que Deus, ele tem propósito para cada um. Basta a gente abrir o coração e seguir a vontade dele, tá bom? Beijo, gente. Tchau!